Vamos fechar aqui. Vamos já passar por banco de dados, que ele é muito simples, tá, pessoal? Inclusive já tem o título lá, mas a gente só vai fazer uma operação aqui, ó. No banco de dados, deixa eu isolar ele aqui, né, para deixar ele sozinho para a gente ver, e vamos abrir ele por inteiro. Ó. Ele só tem uma questão ali de classificação com valores únicos, tá? Então a gente vem aqui, ó, na célula A1, a gente vai digitar aqui, ó, na célula 1 é igual a unique. No caso aqui, a gente vai pegar aquele intervalo lá de form, ó, que é os nossos cabeçalhos da nossa tabela auxiliar. Então aqui, ó, do F14 até o Y14. Tá aqui, ok? Então, tá vendo que ele trouxe um erro aqui? Ó? Porque eu preciso apagar tudo que tá aqui na frente, para que ele tenha espaço para pôr. Ó. Aí quando eu apago, ó, aí ele preenche todo o resto aqui, ó, tá certinho. Tá? E aqui ele tem um banco de dados de exemplo. Ó. Então, para a gente fazer os próximos passos ali, ó, ele até pede para baixar um banco de dados aqui também de exemplo. Então, vamos baixar esse banco de dados aqui. Tá vendo? Ele já baixou o nosso banco de dados. Ele pede para importar essa base aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, em banco de dados, vou vir em inserir. Opa, desculpa, aqui em arquivo, importar. Se você não sabe como fazer, ó, aqui tem um passo a passo para você também fazer. Ó, arquivo, importar. Ele traz aqui certinho como é que tem que ser feito, né? Tipo, tudo certinho. Vamos lá, arquivo, importar. Aqui no caso é upload. Eu vou clicar naquele botão, vou selecionar onde está meu banco. No caso aqui eu sei que eu já baixo aqui tudo ele em download. Já tem aqui minha base CSV. Vou clicar em abrir. E aqui ó, ele vai trazer algumas opções. Vamos dar uma olhadinha aqui antes. Ele traz algumas opções, ó, como inserir em novas páginas, que é o que a gente vai mudar. O resto a gente não muda, então vai detectar automaticamente e vai converter sim textos em números, datas e fórmulas, tá ok? Então aqui a gente não muda nada a não ser o inserir em nova página. Então vou colocar aqui, ó, importar dados. Veja que ele trouxe pra gente toda essa lista aqui, ó. Agora ele fala pra gente copiar todos esses dados e colar especial na célula A2 da página do banco de dados. Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó, copiar todos esses dados aqui. Colar em banco de dados. Vou na célula A2 aqui, ó. E fala para colar especial. Ctrl Shift V, ou você pode vir aqui, ó, arquivo, editar, colar especial, colar valores, tá vendo? Que ele tem até inclusive ali o atalho. E ele pede para excluir a página importada. Então vamos lá na página importada. Vou vir aqui nessa página, clicar com o botãozinho ali na seta e excluir. Ok. Página excluída e a gente tem um novo banco de dados agora com muito mais informação do que até o que a gente tinha. Só vou aproveitar aqui as primeiras formatações, as primeiras células para formatar todas as demais, né? Para isso eu vou clicar aqui ó, na linha 2. Vou clicar aqui em pintar formatação, vou segurar o Ctrl Shift e vou fazer com a seta para baixo. Ele vai descer com aquela formatação para tudo, ok? Só para ficar visivelmente melhor aqui. Então, beleza. Temos todos os nossos bancos aqui agora bem completo. Isso vai permitir com que a gente construa vários relatórios. Inclusive, vamos dar uma olhada lá em como é que ficou o relatório. Ó. Tá vendo que ele já traz mais informação aqui? Ó? Já está trazendo maio, já está trazendo abril. Já está trazendo, vamos ver o que mais aqui. Ó. Aqui já está trazendo outras subcategorias. Aqui já está trazendo várias categorias que a gente não tinha. Só não está formatado, né? Depois a gente vai fazer um trabalho só de formatação aí. Aqui também já trouxe uma série de local aqui que até então a gente não tinha, só não está formatado, mas depois a gente vai formatar. Enfim, aqui já preencheu também, ó, mudou nosso histórico para despesa e receita, está bem diferente do que o que a gente tinha feito. Né? Então, está mais completa aqui a nossa lista. Certo? Ok, agora com isso tudo pronto, com essa tabela já pronta, vamos voltar sim para o relatório lá do Forms. Então agora a gente já fez o LTDIN, já fez o LT, já fez o BD, já fez o REL. Falta ainda a calculadora, o Google Script e finalizar o Forms, que é o que a gente vai fazer agora. Então vamos finalizar o nosso form aqui. Vou focar nele. Vou abrir um, quero só focar em relatórios. Vou abrir um, vou focar no primeiro relatório e vou abrir ele. Então vamos ver o que tem aqui.
tem o gráfico, que é esse gráfico que a gente vai fazer. É um gráfico de histórico dos últimos meses. Então, vou abrir mais um nível aqui. Aqui ele está inserindo como inserir o gráfico. Enfim, vamos abrir tudo aqui já. E a gente vai navegando ali devagarzinho. Então, a primeira coisa que ele pede para fazer é lá na célula A29, inserir o saldo dos últimos 6 meses, tá? Então, a gente vai lá no Forms, na célula A29, nessa célula aqui. A gente vai lá em inserir gráfico, certo? Aí ele pede para a gente selecionar o intervalo de dados, então ele pede para a gente selecionar aqui, ó. Ele fala para a gente segurar o Ctrl e selecionar duas áreas aqui, ó, duas regiões lá na nossa guia de relatório, tá? É o réu aqui, ó, A1, A8 e o D1, D8. Vai lá em réu e a gente vai selecionar aqui, ó, de A1, A8. Vou segurar o Ctrl e vou clicar de D1 até D8, ok? Então já temos duas regiões ali, ó. Vou dar um OK aqui. Aí a gente vai para um editor de gráfico. Então vou fechar o personalizar aqui, ó. Vamos primeiro em configurações, que é essa região aqui, ó. Em configurações ele pede para mudar o tipo de gráfico. Então já vou vir aqui e vou lá para o gráfico de waterfall, o gráfico de cascata. E vou selecionar esse gráfico. Perceba que ele já deu uma carinha aqui próxima do que a gente está buscando, né? Então tá, vamos continuar aqui com a formatação. Se fechar aquela janela aqui, não se preocupe, vem aqui nesses 3 pontinhos do gráfico, coloca editar gráfico que eles voltam a exibir. Então ele fala que o empilhamento aqui tem que ser sequencial, o intervalo já está lá que é de A1 a A8, D1, D8, tá tudo certo. Combinar intervalos é horizontalmente. No eixo X já está aqui a data de operação. Já está esses valores. E aqui no eixo, na série já está aqui também que é o saldo. Ok? Então já está basicamente tudo pronto. Aqui ele fala intervalo, mas é a mesma informação, tá? A diferença aqui, ó, tá vendo que ele fala aqui conforme a figura aqui, ó, tem que estar, essas duas informações tem que estar desselecionadas, ó, senão ele não mostra igual a gente estava vendo ali, ó. Se eu manter essa informação aqui, ele mostra com o título. Se eu tirar aqui, ó, aí ele mostra aqui, ó, o A1, A8 e o D1, D8 conforme a gente estava aqui na nossa figura, no nosso exemplo, ok? Então, com isso, a gente já fecha aqui a configuração do gráfico. Agora, vamos para a parte de personalização. E aí, personalizar o gráfico é aqui, ó. Então, eu clico aqui, personalizar o gráfico. Vamos começar lá do começo. O primeiro aqui é o estilo de gráfico. Então, a gente vem aqui no estilo de gráfico. Aqui é o plano, a gente não muda nada, continua sendo branco. Aqui a borda a gente tira, coloca nenhuma. A fonte é de gosto, tá? Eu coloco sempre sans serif aqui, mas a fonte fica a seu critério ali. Aqui ele pergunta se eu quero mostrar uma linha de conector, a gente coloca não, que é o que está aqui. Pergunta se eu quero maximizar, a gente também coloca não. Então com isso a gente já fecha essa etapa aqui. Vamos para a próxima, que é de títulos, que é essa segunda aqui, ó. Títulos do gráfico. Então vamos ver o que ele pede aqui pra gente. Aqui ele fala que o primeiro título, ó, é o texto de título do gráfico aqui, nesse caso aqui, ó, vai ser o saldo dos últimos 6 meses. Então só vou copiar essa informação aqui e vou colar lá. O restante aqui já é tudo normal, tá? O texto do título, ele fala para não colocar mais nada, legenda, tudo o resto aqui, ó, você vai ver que é para colocar mais nada. Apesar de aqui não estar certo, tá? Que tinha que ter mudado para a legenda do gráfico, o título do eixo e aqui título do eixo vertical, tá? Então essa informação aqui tá errada, eu vou corrigir para não ficar errado. Aqui. Pronto. Certinho agora. Então com isso aqui também a gente já fechou essa parte. Agora a gente vem aqui para a formatação dos dados, ó. Então a gente fecha aqui, vamos lá para a série. Então aqui em série ele tem as cores dos dados, mas ele tem antes aqui, ó, uma questão da legenda, tá? Então a legenda de dados, a gente coloca aqui sim. Aí adicionar subtotal lá embaixo, ó, ele vai aparecer aqui, ó, adicionar subtotal após o último valor da série. Então já está selecionado, eu vou manter. Aqui eu só vou colocar a sans serif, que é a fonte que eu particularmente gosto. E vou mudar aqui o tamanho da fonte, eu vou mudar para 10, tá? Depois a gente vai mexer na formatação, mas eu já estou adiantando alguns passos aqui. E só para voltar aqui, ó, tá vendo que eu tenho diferentes cores de acordo com a minha barrinha ali, ó, quando é positivo, quando é negativo e para o subtotal. Então, que essa informação que é o que está aqui, ó. Então, para a série de dados só tem uma, a gente só vai mudar aqui, ó. O que eu estou seguindo é sempre a segunda bolinha aqui, ó, de baixo para cima. Então,
Para o que é positivo é verde, para o que é negativo eu tô colocando esse vermelho e que para o que é subtotal eu tô colocando esse azul aqui, tá? Então o gráfico já começa a ficar com uma cara parecida com aquela nossa lá, ó, do sistema. Ok? Então já temos o nosso gráfico ali, com algumas formatações, então a gente já fecha aqui a parte de série. Em legenda, aqui o que ele mostra? Nada além de falar que não precisa da legenda, né? Esse positivo, negativos e valores aqui, ó, não precisa. Então eu vou lá para personalizar, legenda, e aqui eu coloco nenhuma. Então eu tiro essa informação, ok? Aqui quando eu falo de eixo horizontal, vou colocar aqui no eixo horizontal, ele fala para tratar os marcadores como texto, já está essa informação lá, depois a gente só precisa editar, que é essa informação aqui, ó, para apresentar como data abreviada, mas a gente vai fazer isso depois lá na fonte. Para o eixo vertical, aqui ele só fala a mesma coisa, para tratar como marcadores do texto, já está lá tudo certinho. Se você quiser mudar a fonte, você muda, senão mantém como está aqui. E linhas de grade, aqui pede para colocar nenhuma. Então, se você abrir a figurinha aqui, ó, você vai ver que ele fala assim, ó, nenhuma aqui e nenhum aqui, tá? Então, a gente vai colocar aqui nenhum. E aqui já estava nenhum. Ok? Então, já temos o nosso primeiro gráfico aqui do nosso relatório feito. Aqui é só um exemplo, tá? Ele traz lá um como segurar o control. É só um exemplo do que a gente já tinha feito no passo anterior, tá? Então, fechamos aqui o nosso primeiro relatório. Aí, esse relatório ainda está aqui na página de Forms, porém ele está meio que solto aqui, tá vendo? Então a gente depois só precisa organizar aqui certinho, depois a gente vai formatar. Essa é a última etapa, mas eu já vou adiantando só para ele não ficar tão perdido aqui, ó. Vou baixar aqui um pouquinho. E vamos deixar ele aqui, porque é aqui que ele deve ficar. Opa, desculpa. É aqui em cima que ele deve ficar. Depois a gente vai colocar o próximo aqui. Então com isso a gente fecha nosso primeiro gráfico. Ah, aqui ainda os números estão bem ruim de ver, né? O que a gente pode fazer? Ó, vamos lá em relatório. E a gente oculta uma casa decimal aqui, ó, dessas informações. E aqui a gente vai mudar o formato da data. Ó. Então eu venho aqui ó, em formatar, número. Vou lá em mais formatos. Eu posso personalizar aqui, ó. Aí aqui nesse caso eu vou usar esse daqui, ó. Vou tirar dia, vou deixar só mês e ano, tá vendo? Aí só mostra maio de 2003, por exemplo. Ou posso fazer melhor ainda, ó. Posso vir aqui, formatar e mostrar o mês abreviado. Então venho aqui e coloco só 3 M's. Aí pronto, temos já aqui o número melhor exibido. Assim, ó. Deixa eu tirar aqui também essas casas decimais. Ok. Tá vendo que aqui já ficou melhor? Ó? Já dá para ver melhor aqui qual é o mês e um pouco melhor também os valores. Ok? Então agora sim vamos ao nosso segundo relatório. Então vamos abrir esse cara aqui, vamos focar nele. Vamos expandir aqui esse relatório. Então vamos aqui para a lista o A26. Vamos abrir o A26. Então aqui o A26, ó, ele pede para a gente fazer uma validação de dados na célula B26. Então aqui é uma célula que vai ser alternada, né, para essa lista. Então vamos aqui ó, em dados, validação de dados. Aqui ele pede para a gente mostrar, rejeitar, mostrar ajuda. Esse caso aqui é para selecionar o item da lista. E aqui ó, no critérios é uma lista de itens. E aqui nesse caso a gente vai digitar esses dois itens. Ó. Digite os itens separados por vírgula. Então aqui a gente está falando que vai ser receita e despesa. Então são dois itens separados por vírgula, ok? Então se a gente olhar aqui agora, ó, aí a gente consegue alternar, que é o que muda nossos relatórios lá, né? Conforme a gente selecionou. Lembra que aqui a gente consegue filtrar por despesa e receita? Ele está dando um erro ali, mas depois a gente vai consertar, tá? Mas aqui a gente filtra por receita e despesa. Tá, ok? Vou voltar aqui, vamos só dar uma olhada lá no relatório. Tá vendo aqui, ó, ele está funcionando, ó. Depois a gente vai voltar ali que é só questão de data. Não se preocupe. Ok, então aqui temos já feito essa primeira etapa. Vamos fazer a segunda aqui, que é do A27. Então aqui no A27 a gente começa a usar aquelas listas que a gente criou lá atrás, né? Aquela lista de data, ó. Então vou vir aqui e pede colocar também o intervalo de dados. Validação de dados. O critério é a lista de um intervalo e ele pede para selecionar esse intervalo aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui
Porque ele, só pra gente lembrar aqui, né? Podendo tá vendo esse intervalo? Ele é esse intervalo aqui, ó. Da primeira coluna, né? Da lista da coluna da célula A2 até o final dela, tá? Que é as nossas datas. E aqui eu não posso rejeitar. Aqui eu tenho que deixar o usuário inserir conforme o que ele precisa, né? Então eu vou manter aqui mostrar aviso. E aqui eu só vou pedir para ele digitar uma data válida, assim, ó. Aqui, ó. Uma data válida, ou selecione, que é o texto que está ali, ó. Ou selecione uma, ok? Então aqui a gente tem o nosso primeiro relatório. A formatação de baixo é a mesma coisa. É exatamente igual, inclusive do mesmo intervalo, ó. Tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente copiar essa célula aqui e colar aqui embaixo, ó. Assim eu já tenho exatamente as mesmas informações com a mesma validação. Então se eu vier aqui, ó, vai estar a mesma coisa, ó, igualzinho. Ok? Então com isso a gente fecha os nossos parâmetros e agora a gente vai fazer o gráfico, que é esse gráfico aqui, ó. Vai fazer esse cara aqui. Então vamos lá fazer o gráfico, que ele vai aqui, ó, na célula A43. Eu tenho um gráfico de colunas empilhadas, então ele vai ficar aqui, depois a gente vai ver por quê. Esse gráfico aqui embaixo. E esse aqui fica aqui embaixo. Então vamos colocar ele aqui. A43, então eu vou lá inserir gráfico, inserir gráfico. Aí aqui ele pede a referência. Nesse caso a referência é esse cara aqui. Então vou colocar aqui, ó. Intervalo de dados é esse intervalo. Aí eu vou para o editor de gráfico, que é esse cara aqui do lado, ó, editor de gráficos. Aí vamos primeiro na configuração do gráfico. Aí ele pede para o tipo, não dá para ver muito bem na foto aqui, ó, mas é o gráfico de colunas empilhadas. Vamos vir aqui no tipo, ó, gráfico de colunas empilhadas, é esse daqui, ó. Aqui no gráfico, ó, ele não está mostrando ainda a receita por causa do período aqui, ó. Então vamos colocar uma menor data que a gente tem aqui, colocar a maior data que a gente tem aqui, ó. Para facilitar a leitura do gráfico. Ele está processando. Pronto. Agora a gente está vendo o gráfico como deveria ver. Tá, então feita a parte do gráfico aqui, vamos personalizá-lo. Vou só filtrar aqui. Vamos abrir todo a lista. Vamos passo a passo novamente. Então clico aqui para exibir aí o gráfico, as configurações. A gente já foi em configuração, a gente não precisou fazer nada aqui. Tá? Então vamos para a parte de personalizar. Então, estilo de gráfico. A única coisa que muda aqui são duas coisas, na verdade. Uma é que a borda é nenhuma e outra que a fonte você coloca do seu gosto. Eu coloco aqui a sans serif. Tá? Daqui então a gente não faz mais nada. Aqui para títulos do gráfico, a gente também não faz nada. Inclusive o que tiver, se tivesse, a gente deletaria. Mas já perceba que já não tem nenhum aqui, ó. Não tem nenhum título aqui no gráfico. Então não precisa fazer nada nesse caso aqui. Então a gente também fecha aqui. Agora a gente vem para a legenda. No caso aqui, desculpa, série de gráfico. Aqui em série de gráfico a gente vai começar a formatação de cores. Tá? Então a gente tem uma parte aqui de legenda e de cores. A primeira vai ser assim, ó, a gente vai colocar aqui, ó, a legenda de dados, né, que é o que está aqui. Aqui a fonte eu coloco sans serifa. Aí você coloca no seu gosto. E eu vou colocar tamanho 10. Aí você também depois vai entender o porquê quando estiver olhando no celular, tá ok? Então, aqui eu não mexo em mais nada. A não ser nas cores. Aqui a gente precisa mexer nas cores ainda. Então, eu vou aqui um a um agora. Ó. Em despesa, eu vou mudar a cor aqui para azul escuro. Agora eu seleciono receita e eu vou mudar para aquele nosso padrão verde. E o saldo, eu vou selecionar aquele nosso padrão azul. Aí, esse gráfico começa a conversar com as cores das informações anteriores. Ok? Então, com isso a gente fecha a parte da série aqui, ó. Em legenda é aquilo que a gente já fez anteriormente. No eixo horizontal, aqui eu não faço nada, já está com sans serif, eu não quero mudar nada do que está aqui. No vertical também não quero mudar nada do que já está aqui. Vou manter exatamente como está. Aqui vamos vir para linhas de grade. E aí é opcional, se quiser tirar ou não, tá? Nesse caso, eu vou manter exatamente como está.
Então, com isso, a gente já fecha o nosso outro gráfico. Vou colocar aqui. Vou colocar no mesmo tamanho. Formatar aqui. Perceba que aqui ele tem os números do lado. Aí eu quero tirar esses números. Então, o que eu faço? Eu dou 2 cliques e vai para uma área de plotagem. Ó. Então, eu coloco esse cara para fora. E aqui, como já está o texto aqui na legenda, eu quero tirar esse aqui de baixo também. Então, dou 2 cliques e coloco esse cara aqui para fora. Aí o nosso gráfico fica mais limpo. Se você quiser tirar a linha de grade, também pode tirar. Se não, pode manter. Então, com isso, a gente já tem aqui também o nosso segundo gráfico do nosso segundo relatório. Então, vamos voltar aqui agora. Vamos para o nosso terceiro relatório. Então, vamos expandir um desses caras aqui. Ele pede para fazer uma fórmula aqui em A42. Então, deixa eu sumir esse título aqui. E aqui a gente coloca em A42, eu vou colocar é igual concatenar. Aí eu vou colocar lá o B26. Vou colocar aqui um por, tudo maiúsculo, né? Por local, que é uma quebra por local. E vou fechar. E isso aqui vai virar o nosso título, tá? Depois a gente vai entender um pouquinho melhor do porquê desse cara. No caso aqui do 26, é a despesa por local. Né? Então, despesa por local, se eu filtrar aqui, ó, receita, fica receita por local. Perceba que faltou aqui um L, né? Então fica por local. Receita por local, despesa por local. Vou manter despesa aqui ainda. Ok. Agora a gente vai fazer esse gráfico de rosca aqui, ó. Então é esse gráfico que a gente vai trabalhar na sequência. Então ele pede para a gente vir aqui no A43. Deixa eu subir esses dois gráficos aqui. Depois a gente formata certinho os locais dele. Eu vou vir aqui no A43 e vou inserir. Opa, deixa eu abrir o passo a passo aqui para você acompanhar, né? Vou abrir tudo aqui, ó. Lá, inserir gráfico e aqui tem o intervalo. Então vou lá, inserir gráfico. Aqui o intervalo é lá do relatório da lista L2AM. Então eu vou vir aqui, ó, no intervalo e vou colar essa informação aqui. Vou dar um Enter. Tá vendo que ele já traz aqui um gráfico pra gente. E a gente vai naquela mesma edição de gráfico lá. Vou vir aqui em configuração, tipo de gráfico e gráfico de rosca. Então a gente já está no editor de gráfico, em configuração. Só faltou vir aqui, ó, no gráfico de rosca. Então pronto, já temos o nosso gráfico de rosca. Ele está praticamente completo já, né? Ele já vem praticamente pronto. Vamos só ver se não tem nenhum ajuste aqui para a gente não perder o nosso exercício, tá? Então, como é de padrão por causa do celular, né? Então aqui a gente sempre edita aqui, ó, para ele retirar a borda. Eu tento manter o padrão da ação xerife. O resto aqui não mudo mais nada. Nos títulos, não é para ter nenhum título do gráfico. Né? Então, o estilo aqui também, cor de fundo, a gente já fez tudo. Agora aqui, ó, no gráfico de pizza, aqui a gente pode colocar valor, né, para mostrar valores. E eu vou colocar um tamanho aqui 10, porque assim ele mostra em mais pedaços, tá? Que é esse cara aqui, ó. Pra você acompanhar, então ele tem lá o gráfico de pizza, então lá 50 e tal. Aqui eu coloco valor, mantenho a minha fonte e coloco 10, que é para poder aparecer em outros pedacinhos aqui. Obviamente não vai aparecer em todos, mas já começa a trazer noção dos maiores ali pelo menos. Tá? Aqui na fatia da pizza não faz nada, não precisa mexer nada, por isso não tem informação nenhuma ali. Títulos do gráfico também é tudo em branco. Então, tanto a legenda quanto o título está em branco, não tem nada para fazer. E aqui em legenda também não tem nada para fazer, tá? Então é tudo automático, já está a xerifa, não faz nada. Então, de fato, o nosso gráfico já saiu quase que pronto aqui. Então, com isso, a gente já fecha também mais um item do nosso relatório. É o terceiro relatório. Agora vamos para o quarto relatório. Acabando os relatórios. Eu abri esse cara aqui. Vou focar só nele. Aqui tem um outro gráfico de rosca e tem uma outra fórmula. Então, ele fala para lá no A57 e colocar essa fórmula aqui, ó. É igual concatenar. Concatenar. Aí o mesmo B26. Essa é a despesa ou se é receita.
Agora, por categoria. Tem um Szinho de categoria. Ok. Então aqui ele vai trazer lá conforme eu fiz o despesa e receita e por categorias. Aí a gente sim vai para o nosso gráfico de rosca aqui. Então vamos abrir tudo novamente. Você já viu mais ou menos como é que fez. Muda o intervalo, né? Então a gente vem aqui no A58. Vamos lá inserir. Gráfico. Aqui eu vou copiar a nossa intervalo de dados. Então eu venho aqui em intervalo de dados e coloco esse valor. Dou Enter. Aqui a gente já sabe que a configuração do gráfico é um gráfico de rosca também. Vamos aqui. Selecionar gráfico de rosca. Já temos também praticamente pronto. Agora a gente começa a personalizá-lo. Então, o estilo de gráfico a gente sempre tira as bordas. Eu sempre coloco o padrão sans serif. De novo, fica a seu critério. No gráfico de pizza, marcador de fatia é valor. E aqui eu sempre coloco o tamanho 10, que é um tamanho bom para mostrar mais fatias, tá? Quando a gente está olhando para o celular. Só vou arrastar ele aqui um pouquinho para baixo. Um pouquinho mais para baixo aqui. Para não confundir com aquele. Ok, então vamos ver o que mais tem aqui para editar. Mas basicamente é isso. Então aqui é só valor, fatia e o tamanho da fonte 10. Então basicamente a gente já fez tudo como a gente já tinha feito no outro também. Com isso a gente fecha o nosso relatório também. Então vamos voltar aqui. Quarto relatório ok. Vamos para o quinto relatório. Vamos abrir ele aqui. Então ele tem uma fórmula aqui também A72. Vamos abrir primeiro ela. Então em A72 já está aqui categoria, certo? Que é o título da minha célula. Agora no B72 ele tem uma lista, ó, no caso uma validação de dados. Então vamos lá pegar essa validação de dados. É igual dados, né? Validação de dados. Aí a gente tem uma referência aqui, ó, que é uma lista de um intervalo. Esse intervalo é dessa célula. Mostrar aviso, rejeitar entrada, mostrar informação de ajuda. E aqui está a nossa informação de ajuda. Eu só vou copiar e colar aqui. Selecione uma categoria. E com isso a gente fecha e aqui ele vai trazer todas as categorias que estão apontadas lá no nosso relatório do nosso banco de dados. Ok? Então, feito essa primeira parte, agora a gente vai fazer o gráfico, que é o detalhamento da categoria. Então vamos lá, é a mesma coisa, né? Então aqui ele pede para no A73. A gente vem inserir gráfico, dados, gráfico. Aí aqui ele tem a referência dos dados. Então vamos colocar aqui o intervalo de dados. Dá um Enter. Aqui de novo tem a configuração do gráfico. Nesse caso vamos ver o que ele fala para fazer. É um gráfico do tipo barras, ó. Então a gente vem aqui, nosso gráfico, e ele é do tipo barras. Essa barrinha aqui, ó. Ok. E aqui ele fala para todas as opções desmarcadas. Então esse cara aqui, ó, vamos desmarcar ele, tá? A segunda linha como cabeçalho é não. Vamos desmarcar ele aqui. E senão, perceba que ele oculta um dos itens aqui, ó. Já tem um item aqui que ele está ocultando, né? Escondendo, enfim. Tá vendo? Eventos esportivos ele já está tirando porque ele estava usando isso como cabeçalho. Por isso tem que desmarcar. Então vamos lá. Agora vamos na formatação. Então a gente fecha esse e vamos formatar o nosso gráfico. Começar do começo, personalizar, estilo de gráfico, a gente tira as bordas, meu padrão, já sabem. Aqui títulos dos gráficos, aqui todos os títulos, tá vendo? Tudo em branco, então vamos só confirmar se já está tudo em branco. E já está, não precisa fazer nada, ok. Então fechamos a parte de título, a parte de estilo, vamos aqui em legenda, desculpa, em série de dados, aqui a legenda eu formatei de uma cor cinza, aí fica a seu critério, tá? Mas eu coloquei um cinzinho aqui para ficar diferente. Aqui, no caso, legenda de dados, para poder também exibir os valores, né? Então, senão assim a gente não consegue exibir. Eu vou colocar o meu padrão de fonte que vocês já conhecem e vou colocar o tamanho que vocês já conhecem. Ok? Então, com isso a gente começa a exibir valores ali no nosso gráfico. Agora vamos para a legenda. Fechou. A gente abre de novo, não tem problema. Aqui em legenda, ele está automático e a gente vai colocar nenhuma.
e não precisa de legenda. Ok? Era só esse passo aqui no eixo vertical. Já está no nosso padrão, tá tudo certo. O eixo vertical já está no nosso padrão. E linhas de grade, a gente pode colocar aqui nenhum, que não faz diferença. Pelo contrário, a gente ganha até espaço tirando as linhas de grade. Ok? Então temos aqui agora nosso outro gráfico aqui, ó, que é o desdobramento da categoria. Então aqui, ó, só para a gente entender um pouquinho, ó, imagina que eu tenho aqui moradia. Então vou vir aqui, ó, vou filtrar moradia e ele vai quebrar para mim quais são os itens que mais gastam em moradia, tá vendo? Ó? Ele já traz essa quebra aqui, para isso que serve esse gráfico. Vou ajustar aqui para exibir os dados certinho, depois a gente vai formatar. Então se eu quiser ver, por exemplo, transporte, então eu posso vir aqui agora e filtrar transporte e ele já vai trazer a nossa quebra aqui, ó. Então a gente já começa a ver funcionando nossos relatórios. Ok, vamos voltar aqui agora para o nosso mapinha de passo a passo. Vamos ocultar tudo que foi exibido aqui.